Bom dia. O tema de hoje é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. Pede e vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrirá-se-á. Qual homem? Deixa eu só diminuir aqui, peraí. Opa. Hum, eu não tô conseguindo voltar. Uhum, A setinha ali embaixo, tá vendo? aqui. Aí. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho e lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com a mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, eu entendo que, na verdade, é um pensamento para a gente, né? O que que a gente está pedindo? Porque, com certeza, o nosso pai jamais deixaria de dar aquilo que a gente necessita. Mas, às vezes, a gente está pedindo uma coisa que é o que a gente quer e não o que a gente precisa. Então, a gente precisa realmente avaliar as coisas que a gente está pedindo, os nossos pensamentos, como a gente está vivendo a nossa vida, para ver se realmente está fazendo sentido, o que a gente está buscando, né? Porque, com certeza, se a gente merecer, ele vai dar. Mas é aquilo, o que que a gente está buscando e o que que a gente está pedindo? A gente está pedindo verdadeiramente ou a gente está pedindo da boca para fora? Ah, quero ser rico, mas é isso que você quer realmente? É isso que você precisa? Porque muitas vezes a gente pede coisas que talvez, se a gente receber, a gente não vai saber lidar. E ele já sabendo, obviamente, de todas as coisas, né? Já segura e fala: será que ela vai mudar esse pensamento futuramente? Será que é isso mesmo que precisa? Então, eu acho que é uma reflexão, né, para a nossa vida sobre realmente como estamos vivendo, o que estamos pedindo e se realmente o que a gente está pedindo é o que a gente necessita, se é de coração aquele pedido. Porque realmente, quando a gente pede com o nosso coração, alguma coisa que a gente realmente quer, eu acho que normalmente, sendo merecedores, a gente recebe, né? Interessante, Rami, que isso é muito importante. Você está começando a reflexão, mas você me fez lembrar uma coisa que eu escutei ontem, que a, a pessoa pediu que queria ser professor. E ele viajava todos os dias de Porto Alegre, todos os dias, não, 3 dias na semana, de Porto Alegre para Salvador para fazer o mestrado, e trabalhava de madrugada. Ele falou que era difícil uma pessoa fizesse tantas coisas assim. É o médium Jordelei, que acho que algumas pessoas conhecem, que está sempre lá na televisão. Aí ele falou que ele pediu muito, ele pediu que ele queria ser professor e que não deu certo por inúmeras razões, não deu certo no final das contas, ele não foi aprovado no que ele queria ser, mas que hoje ele queria ensinar e hoje ele é médio, tem 30, 40 mil seguidores. Então, na verdade, Deus deu o que ele queria, que era ensinar. Não da Mas ensinar forma. não da forma como ele queria. É. Desculpa interromper, mas Não. foi exatamente a gente ouviu, né, ontem ele falando isso. Inclusive, é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente fala assim, ah, eu peço tanta paciência.
e só aparece tempestade na minha frente. Mas você está pedindo paciência e eles estão te dando oportunidades de ser paciente. Não vai cair a paciência, né? Você vai acordar paciente. Então, é por isso que eu falo, é aquilo que a gente pede, né? Você está pedindo paciência, as oportunidades de você aprender a ser paciente, elas estão aparecendo. Mas aí você já está, meu Deus do céu, mas é cada coisa que aparece na minha frente e eu não consigo ser paciente, mas você tem que aprender a ser, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Jesus, ele nos deixou o exemplo, ele nos deixou as palavras, ele nos deixou é, praticamente um passo a passo, né? Para a gente viver bem e entender como funciona o processo, que a gente precisa trabalhar para poder receber. Não vai cair na nossa mão. E aí a gente pede as coisas, mas a gente quer dormir e acordar com aquilo que a gente pediu. E na verdade é um processo que a gente tem que aprender, né, a ser. Então, você pediu paciência, você vai passar por várias situações que vão te ensinar a ter paciência, mas você não vai acordar paciente, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e acharás é análoga a outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, a lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. É, O que eu entendo aqui é o que eu acabei de falar. Buscai e achareis. O princípio da lei do trabalho. Então, se eu não trabalhar, eu não vou ganhar, né? Não vai cair do céu. Eu preciso trabalhar, eu preciso plantar para poder colher. E eu até coloquei a foto ali da nossa evolução, né, humana, porque eu acho que a gente vê muito disso no sentido de, antigamente a gente buscava muito por sobreviver. Então a gente, né? Porque com certeza a gente deve ter vindo daquela época. É, Matava-se por tudo, porque era o jeito de defesa, né? Então você matava para comer, você matava se você se sentisse ameaçado, você matava por qualquer coisa. E aí a gente vai vendo a evolução de para matar, para comer, ok, mas aí não, porque eu tô me sentindo indefeso. Será que eu não consigo me esconder? Eu preciso matar, eu posso me esconder. E aí começaram a procurar lugares para se abrigar da chuva, aí descobriu-se o fogo. Então, assim, você vai vendo que aos poucos vai evoluindo e aquela necessidade que antigamente era só de matar para tudo, já não é necessariamente uma obrigação agora, porque foi se descobrindo outras formas de sobreviver sem aquela necessidade, né? Então, a gente vai vendo a evolução, pouco a pouco, ela vai acontecendo. Então, aqui, como poderia progredir a humanidade sem a pré-existência ou a resistência da alma? Porque a gente sabe que tudo é uma evolução. A gente nunca vai partir do zero. A gente nunca vai voltar para aquela época que a gente tinha que matar para tudo e tal. Por quê? Porque por mais que a gente hoje ainda tenha muito para aprender e muito para evoluir, hoje já é a nossa maior evolução das vidas que a gente já teve. Então a gente não vai começar do zero, a gente começa a partir daquele máximo da evolução que a gente teve na outra vida. Então isso é muito importante, porque aí a gente vê que o mundo ele vai se desenvolvendo, ele vai atualizando, a gente vê que as crianças nascem muito mais inteligentes, que antigamente nascia bem molinho, hoje elas já nascem praticamente durinhas e com o olho aberto, né? E a evolução vem por conta disso, porque realmente não é a primeira vez que a gente está aqui. E a gente traz essa inteligência, né? O trabalho que a gente foi desenvolvendo nas outras vidas, todo o progresso que a gente teve continua, não se perde. Então, a partir daquele ponto,
óbvio que com esquecimento, né? Porque quando a gente nasce, a gente já não tem a memória de tudo, mas você traz aquilo, né, no seu DNA. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que um dia a gente já evoluiu e hoje é a máxima da nossa evolução e a gente ainda tem, assim, infinitamente muita coisa para evoluir. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é importante ressaltar que, óbvio, que a gente tem que cuidar do corpo, que é o que a gente, o presente que a gente ganhou aqui, né? E então a gente tem que pensar sempre que como que a gente cuida do corpo, às vezes se alimentando bem, fazendo um exercício, é, não maltratando, né, com os nossos vícios, os nossos defeitos. E precisa também alimentar o espiritual. A gente precisa de leituras edificantes, a gente precisa da oração, a gente precisa dessa conexão com Deus, seja ela da maneira que for, né? Através de oração, através de uma igreja, através de. Enfim. E aí a gente começa a perceber que junta, né, o material com o espiritual. Porque se a gente trabalhar bem, se a gente conseguir com a reforma íntima, uma conexão verdadeira com a gente, para que a gente consiga se melhorar, consiga perceber os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas manias e começar a trabalhar isso para a gente evoluir como pessoa. A gente evoluindo, a gente vai melhorando quem está ao nosso redor e vai expandindo essa melhoria. Então, a gente tem que prestar muita atenção, eu acho, né, nessa parte das coisas que a gente tem que melhorar enquanto pessoa mesmo. Às vezes porque a gente não está fazendo bem para o nosso corpo físico e a gente precisa disso para estar bem, inclusive, para o nosso espiritual e vice-versa, né? Muitas vezes a gente tem que estar melhor no espiritual para que o corpo físico fique bem. E, e a reforma íntima que é importantíssima, porque se a gente fizer o autoconhecimento, se a gente conseguir se conhecer e melhorar tudo que a gente trouxe de outras vidas e tal, muitas vezes a gente consegue, inclusive, nessa evolução, melhorar alguma coisa para a próxima que a gente deixou passar, né? Porque a gente conseguiu esse autoconhecimento, a gente conseguiu se conhecer a ponto de ter uma melhoria tão grande ou física, mentalmente, espiritualmente, que isso provavelmente alguma coisa que a gente tivesse que passar, a gente consegue amenizar, talvez, por conta dessa evolução, né, que a gente teve. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade que lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajar feito. Anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, aqui é um tema bem curtinho, assim, eu acho que não é repetitivo, mas as coisas se interligam muito nesse sentido do trabalho. A gente precisa trabalhar para merecer, a gente precisa trabalhar para ter, né? Nada vai ser de graça na nossa vida. Então, não adianta eu querer melhorar se eu não me esforçar para melhorar. Não adianta eu querer melhorar, mas eu continuar, por exemplo, numa vibração ruim, assistindo notícias de tragédia e ficar naquela vibração o tempo todo, o dia inteiro, né? Procurar coisas que me façam mal. Então, a gente precisa trabalhar para isso. E às vezes é uma coisa que a gente gosta. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente gosta, mas não faz bem e a gente precisa se afastar. Pensar o dia inteiro, né? É Mas verdade. bom.
E. Nossa, até me cortou. E então é muito sobre isso, trabalharmos o nosso espiritual e o nosso mental para podermos evoluir. O que eu acho também que a gente precisa se atentar muito é que quando a gente está bem, a gente consegue fazer o bem também para o próximo. E aí a gente consegue trabalhar muito essa parte da caridade, né? Porque se a gente não tá bem, como é que a gente vai fazer a caridade pro próximo? Então, esse trabalho, inclusive, eu acho que vai muito, muito sobre isso. Às vezes a caridade começa com a gente, porque a gente percebe que a gente não tá bem e a gente consegue pedir ajuda e a gente consegue melhorar e aí a gente consegue expandir essa caridade pro próximo, ajudando o próximo, ajudando pessoas perto, ajudando quem a gente não conhece e fazendo um trabalho realmente que foi o que Jesus nos ensinou, né? Que é um trabalho de ou você leva a palavra, ou você leva alguma coisa que a pessoa necessite, mas você se doar para aquela ação. Aí aqui fala também que aqui eu toparás com pedras, e aí você mesmo tem que se afastar. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente começa a se conhecer, a gente vai percebendo as coisas que a gente vai passando e a gente vai conseguindo não só ficar naquele drama e tipo, ai, por que que isso está acontecendo comigo? Por que desse jeito? Por quê? E aí a gente começa a pensar no para que que essa situação está acontecendo na minha vida? O que que eu preciso? Por que que eu precisei passar por essa situação? O que que eu tenho que aprender com isso? Ou o que que eu tenho que ensinar, né? E aí, quando a gente começa a pensar dessa forma, os problemas começam a ser diferentes, porque a gente não fica, a gente consegue achar soluções para eles. E aí a gente consegue sair daquela vibração ruim e aí a gente consegue expandir, por quê? Porque a gente consegue um horizonte de informações na nossa cabeça, porque a gente está bem com a gente, né? E aí a gente vai levando a vida de uma maneira, eu acho que muito mais leve, muito melhor. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humanidade e com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então é isso. Eu acho que tudo que a gente pedir sinceramente, pedir com o coração, a gente vai ser atendido dentro de um merecimento, né? Se a gente realmente estiver trabalhando para esse merecimento, isso vai acontecer. O nosso mentor está sempre com a gente, então ele está sempre protegendo. Então, eu acho que é muito importante também as nossas orações. Pedir, né? Sempre acordar e agradecer e pedir para que ele nos acompanhe, para que ele nos ilumine, para que ele nos dê sabedoria e discernimento, né? Para a gente conseguir enfrentar as coisas do dia a dia. Eu acho que isso é o mais importante. E sempre ter humildade, principalmente, porque realmente a arrogância não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente nunca vai conseguir evoluir se a gente conseguir, se a gente continuar com os nossos defeitos, os nossos vícios. E infelizmente, né, a gente tem muito orgulho, a gente ainda é muitas vezes arrogante com algumas situações, porque a gente ainda se acha ou melhor, ou enfim. E isso acaba atrapalhando a nossa evolução espiritual, né, porque somos humanos. E trabalhando, a gente realmente chega onde a gente precisa estar. Óbvio que Deus, né, Jesus, ele nunca vai querer que sejamos perfeitos. Então, a gente pode até buscar essa perfeição, mas a gente nunca vai ser perfeito.
Mas se a gente conseguir evoluir todo dia um pouquinho, eu acho que é aí a gente começa a entrar em tudo que ele deixou pra gente, porque ele não quer que a gente evolua um tantão. Ele quer que todo dia a gente busque alguma coisa, que a gente evolua um pouquinho que seja, né? Porque hoje eu comecei a fazer o Márcio fala muito isso, né? Não consegue ler o livro? Lê pelo menos uma página, um parágrafo. É uma evolução. Se você conseguir ler um parágrafo todo dia, ou assistir hoje em dia, né, que tem muito um podcast, ou alguma coisa, mas alguma coisa boa. Então, se você se propor a fazer aquilo e todo dia um pouquinho você fizer, olha, eu não consigo ajudar muito a minha vizinha, por exemplo, mas hoje eu vou fazer isso. Já é uma evolução. Então, são pequenas coisas que, se a gente fizer todos os dias, é isso que ele pediu. Ele não está pedindo para que a partir de hoje a gente consiga melhorar 100% na nossa vida, mas que todo dia a gente busque pelo menos um pouquinho melhorar. E aí, para a próxima, a gente já vai ter evoluído uma quantidade boa até, né? Então, eu acho que é isso. Ninguém tem nada para falar? Eu acho que você falou da. Na verdade, eu penso que estamos caminhando para sermos perfeitos, né? Espíritos perfeitos. Mas acho que para chegar até lá vai É, vamos brincar perfeição a gente não vai ter, mas é isso, né? Todo dia um pouquinho. de chegar, né? Todo dia a gente realmente focar nessa. Desprender um pouco da matéria, né? Focar no nosso espírito, que a gente precisa evoluir e, e tentar ser melhor, né? Cada dia subir aquela escadinha, né? Que tem lá naquele curso de espiritismo que a gente fez. Eu penso naquela escada sempre, pelo menos num defeito que eu tenho, né? Eu tenho esse defeito, isso aqui eu tenho que melhorar. E aí, cada dia, quando eu penso vejo que eu estou errando, eu penso, "Mas como eu posso errar mais?" E já não. É um passo de cada vez. É, A gente tem que pensar em ser mais do que ter, né? E aí, pensando assim, eu acho que já começa no caminho certo. Porque realmente o ser é muito mais importante do que o ter. Vamos falar também de orar, é uma das ações que se tem que fazer. Mas o vigiar Sim, é o mais importante para a gente. Porque nós conseguimos eliminar os vícios e os defeitos, nós vamos trabalhando. Mas o vigiar o nosso pensamento, o nosso olhar, as nossas ações, se torna tão importante quanto o orar. E já aprendemos. Só precisamos efetuar com mais vontade, com mais seriedade, buscar essa virtude. Até onde eu posso ir, que eu não ofenda ao próximo. sim. O limite, né? E trabalhar sempre nisso. Sempre eu. Mas, Pegando uma ponte aí, né? A colocação de fez foi dentro do que a gente estava pensando aqui, que veio, que você falou, a importância do ajudar, que é até o tópico do tema, né? Ajuda institucional para te ajudar lá. Eu estava lembrando quando estava falando, ele fala que, na verdade, até do Haroldo, que é a questão do, quando você está no avião, né? E aí, se cair aquelas máscaras, eles falam, coloca a máscara primeiro primeiro em em você, você. aí depois você vai ajudar a pessoa que está do lado ali. Então, a gente tem que se ajudar primeiro, não adianta a gente tentar, vou fazer caridade, vou falar essas coisas, a gente tem que ah, reservar, encontrar a melhor forma de olhar para dentro de si mesmo e ter essa conversa franca conosco mesmo. A gente não precisa ser perfeito, como você falou aí, na perfeição não vai existir. A gente começar a enxergar dentro da gente e ver o que pode ser feito aí para melhorar, né? Porque o espírito é o esforço, né? Que a gente tem que ter consciência. Emmanuel já fala, né? Olhai, vigiai, para depois orar. Sim. Eu acho que é a responsabilidade, né? A gente tem que, cada um, pegar a responsabilidade de si, de fazer a reforma íntima, de se autoconhecer, de se autoajudar, porque às vezes a gente não consegue sozinho e a gente precisa buscar ajuda, então a gente tem que ter essa percepção, né, quando é necessária. E dentro dessa responsabilidade, se a gente conseguir se manter bem,
Aí a gente consegue, a partir daí, evoluir para poder ajudar o próximo, né? Porque a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver bem. E a gente até fala assim, a gente tá orando bastante, mas acho que a gente tá vigiando um pouco, porque a hora que você se percebe fazendo alguma coisa, você fala, caramba, não era pra eu ter falado isso, não era pra eu ter agido assim. E o pensamento, ele é muito forte, né? Então, eu acho que o mais difícil é realmente controlar o pensamento. Você controla a boca, você controla uma ação, mas o pensamento, quando ele já aparece. E para controlar o pensamento? Você, né, reza tanto para tanta coisa e aí do nada vem aquele pensamento que você está pedindo para não ter e ele aparece na sua cabeça. Então eu acho que inclusive o autocontrole de começar a pensar e aí você mesma já sair daquele pensamento, pedir não, eu não vou, não quero pensar isso não. Não é por esse caminho e conseguir bloquear esse pensamento já é uma parte desse autoconhecimento, né? Porque aí você consegue já na hora perceber, você fala, não, esse pensamento eu não quero. E a gente tem que buscar ser mais positivo, né? Eu acho que é para a gente poder, como diz a Jane, manter a vibração sempre mais alta. Faz parte desse nosso processo de evolutivo, né? Num mundo onde a gente por conta da tecnologia até, a gente recebe muita informação e muitas vezes são informações pesadas, né? Informação de guerra, informação de um acidente, informações ruins que acontecem no mundo e a gente conseguir receber essa informação, mas não ficar naquela vibração. A gente receber e aí a gente vê o que a gente pode fazer. O que que eu posso fazer? Fazer uma oração, e sair né, daquela vibração, porque a gente consiga se manter realmente numa vibração mais elevada, eu acho que também é, é muito importante, né? Faz parte. E é isso. Eu acho que é bem curtinho mesmo, mas é bem autoexplicativo, eu acho, essa parte do Evangelho. Que possamos ter a percepção, pegar a responsabilidade, né, do que a gente realmente está aqui para fazer, que a gente se propôs para fazer, que a gente não lembra, mas que a gente está caminhando para isso. A gente buscar se melhorar, buscar se ajudar, e dentro disso, depois a gente conseguir realmente ajudar o próximo. Que nós possamos agradecer sempre, que eu acho que é muito importante. A gente reza muito, mas a gente precisa lembrar todos os dias de agradecer pela vida, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje para essa evolução e vigiar, porque faz parte do processo. E é isso. Obrigada. Obrigada, Daí. Bons paz, Paulina, Ruth com Márcia. O dirigente ali está ocupado. Ele está aqui para parar?